Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer aqui a análise desse documento publicado pelo Federal Reserve aqui nos Estados Unidos. Ele publicou esse documento nessa semana a respeito da CBDC americana. Na semana passada, o presidente, do Fed, o Jerome Powell, publicou que nas próximas semanas eles estariam liberando um framework, um documento falando a respeito de que andamento está a consolidação de um banco central de criptomoedas ou para uma moeda digital dos Estados Unidos. E aí a gente vai discutir alguns pontos aqui, fazendo a ligação com alguns fatos que já ocorreram, principalmente no ano passado, com o que o Fed aponta aqui dentro desse documento. Então, destaquei aqui para vocês alguns pontos importantes que vão ser relevantes aí para o desdobramento desse banco central aí de criptomoedas. E esse Banco Central dos Estados Unidos teria uma influência global. E tá todo mundo aí esperando os Estados Unidos se decidirem, tá? Isso aqui pode ser crucial aí para a regulamentação de criptomoedas, tanto aqui nos Estados Unidos quanto em outros países. Então, aqui no documento, o Fed, ele começa se apresentando como o Banco Central dos Estados Unidos. Para quem acompanha o canal aqui sabe que o Federal Reserve, ele não é uma instituição federal, ele tem esse nome de Federal Reserve, mas na verdade ele é uma instituição privada, digamos assim, que controla todo o sistema financeiro dos Estados Unidos, mas esse é um assunto para outro vídeo, para outros vídeos. Talvez eu faça um vídeo só falando sobre isso. Eu vou começar a análise desse documento através da página 22. Aqui, olha, ele faz uma série de perguntas, tá? Porque aqui, na verdade, eu não sei se vocês viram no canal aqui, no ano passado, eu deixei um vídeo falando que o Fed tinha publicado um anúncio que estaria estudando a possibilidade da implementação de um CBDC. A gente já sabe que isso aí já está pronto há muito tempo, mas eles continuam liberando aos poucos, tá? Essas informações para o público. Eles disseram que gostariam de ter o apoio da população, dizendo assim que a população poderia ajudá-los a entender a possibilidade de benefícios e riscos para a implementação desse Banco Central para uma moeda digital. E aqui ele faz algumas perguntas, e essas perguntas aqui relacionadas ao desenho de um CBDC aqui nos Estados Unidos. Então ele diz assim, olha, dizendo assim, a quantidade de CBDC detida por um único usuário final deve estar sujeita a limites de quantidade? Olha, então aqui, olha, isso aqui é muito importante porque isso aqui vai dar exatamente em muitas questões políticas envolvidas na criação desse CBDC. Total autonomia do Banco Central, total controle pelo Banco Central para fazer essa vigilância, tá, das contas dos usuários possivelmente usarão esse CBDC. Que tipos de empresas devem servir como intermediários para o CBDC? Qual deve ser o papel e estrutura regulatória para esses intermediários? Então, essa pergunta aqui, olha, ele coloca aqui no documento, porém, no próprio documento já tem a resposta para essas perguntas aqui que eu estou lendo para vocês. E a pergunta 18 ele diz: um CBDC deve ter recursos offline, ou seja, sem a necessidade da internet? Se assim for, como isso pode ser alcançado? São perguntas aqui que estão aqui no documento do Fed, e aqui mesmo dentro desse documento ele responde, e eu já vou mostrar para vocês aonde estão as respostas para essas questões. Então tem mais 3 questões aqui que ele pergunta ainda. Ele diz assim: como um CBDC poderia ser projetado para alcançar a transferibilidade em várias plataformas de pagamento? Novas tecnologias ou padrões técnicos seriam necessários? O que a gente vem falando aqui nesse canal sobre o padrão da ISO 20022? Qual é o papel da ISO? Qual o papel a nível internacional que esse sistema, que essa padronização vai trazer aí para essa questão aí das CBDCs? E a última pergunta que ele faz aqui, que é interessante, é como as futuras inovações tecnológicas podem afetar o design e as escolhas políticas relacionadas ao CBDC. Então, tudo isso a gente vai responder aqui na aula de hoje a respeito aqui desse documento publicado pelo Fed. Então, o primeiro ponto interessante aqui para a gente destacar seria essa parte onde ele diz: um CBDC diferiria do dinheiro digital existente disponível para o público em geral,
porque ele seria exclusivo do Fed, não de um banco comercial. A segunda parte ele diz assim, por exemplo, ele poderia fornecer às famílias e empresas uma forma conveniente eletrônica de dinheiro do Banco Central, com segurança e liquidez, dar aos empreendedores uma plataforma para criar novos produtos e serviços financeiros, apoiar pagamentos mais rápidos e baratos, incluindo pagamentos transfronteiriços, e ampliar o acesso do consumidor ao sistema financeiro. Então, aqui nesse canal eu falo bastante da Ripple. A Ripple, no ano passado também, ela lançou esse hub de liquidez, tá? Ripple Liquidity Hub. E eu vou apresentar aqui para vocês só um pedacinho do vídeo onde eles lançam esse produto. Então, esse aqui foi o vídeo onde a Ripple lançou, né, o hub de liquidez, tá? Que daria a opção dos bancos centrais e bancos de retaliação também oferecerem mais serviços em cripto para os seus clientes. Today, enterprises are looking to diversify asset holdings, to offer crypto trading services to end customers, to pay employees in crypto, and to accept crypto as a form of payment. To support these activities, institutions need access to crypto liquidity. Coming in 2022 and beyond, at Ripple, we're building Liquidity Hub. Once launched, Ripple's Liquidity Hub platform will enable companies to seamlessly access crypto from a variety of venues. The product will support a turnkey integration and allow companies to offer their end customers the ability to buy, sell, and hold crypto. Então dá para perceber através do vídeo que a Ripple já oferece esse hub de liquidez, e aqui, por um acaso, o Fed cita a possibilidade de oferecer aos empreendedores uma plataforma para criar produtos financeiros, enfim. Um outro ponto importante desse documento está na página 7. As empresas que operam serviços de pagamentos interbancários estão sujeitas à supervisão federal, e empresas de pagamento sistemicamente importantes estão sujeitas a uma supervisão e regulação ainda mais elevada. Ele está enfatizando aqui essa importância sistêmica de certas empresas de pagamento, supervisão e regulação elevadas. Regulação que ele diz é a regulamentação, tá? Então, vamos aqui tentar ver e entender nas entrelinhas o que o Fed está dizendo. Seria esse caso entre a SEC aqui dos Estados Unidos e a Ripple uma jogada do Fed para trazer regulamentação para o espaço e aí aproveitar da tecnologia que eles oferecem e começarem a utilizar essas tecnologias, tá? É só um pensamento, tá, gente? Essa é a minha opinião, não sei de vocês, deixem aí embaixo nos comentários. Ele também ainda destaca: os pagamentos transfronteiriços atualmente enfrentam uma série de desafios, incluindo liquidação lenta, altas taxas e acessibilidade limitada. As fontes desses atritos incluem a mecânica do câmbio global, né, a mecânica de Forex. Os preços variam muito e às vezes essas transações, né, tipo, você demora muito tempo, muito mais tempo do que o necessário para acordar um pagamento, principalmente o pagamento entre fronteiras. Aí ele diz assim: as fontes desses atritos incluem o Forex, variações nos regimes jurídicos de diferentes países, infraestrutura tecnológica, complicações de fusos horários e problemas de coordenação entre os intermediários, incluindo bancos correspondentes, tá, como o SWIFT, um dos processos mais demorados para acordos de pagamentos, e provedores de serviços financeiros não bancários, como fintechs. Os requisitos regulatórios relacionados à lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas também são uma complicação. Então, aqui ele aponta as complicações, ele aponta o problema, tá? Que são as transações muito lentas, caras, e às vezes você também perde informação importante dentro dessas transações, você não tem a transparência dessas transações, tá? Envolve muito mais de um intermediário para fazer esses acordos de pagamentos. Então, isso aqui que ele quer dizer aqui. Aqui na página 13, ele ainda diz aqui nesse capítulo de CBDC que o Fed continuará a explorar um CBDC enquanto decisões não forem tomadas sobre a possibilidade de prosseguir com um CBDC. A análise até o momento sugere que um potencial
Banco Central para Criptomoedas dos Estados Unidos. Se um fosse criado, melhor atenderia às necessidades dos Estados Unidos, sendo protegido por privacidade, sendo algo intermediado, amplamente transferível e verificado por identidade. A gente sabe de vários blockchains, várias empresas fintech que já operam com esse sistema. Duas delas, eu posso citar até duas, tá? XLM, XDC, XRP, Algorand, todas as que estão ali dentro da ISO 20022 são potenciais para o Fed, são potenciais para ajudar o Fed aí nessa empreitada de estabelecer o seu banco central para criptomoedas. Outra parte que me chamou a atenção aqui nesse texto sobre a criação do CBDC é de que o governo poderia usar essa CBDC para coletar imposto de renda ou então fazer pagamentos de benefícios diretamente aos cidadãos. Isso significa, gente, significa que esses pagamentos que o governo tem feito, pelo menos aqui nos Estados Unidos, para a população, né, que está desempregada, seria uma forma o quê? De Universal Basic Income, que significa renda básica universal. E o que isso nos remete? Todo mundo, né, entende que isso aí não é um caminho muito bom aí para nossa sociedade, principalmente falando aí de um país como os Estados Unidos, né, de liberdade, né, eles prezam liberdade, mas agora a gente está vendo aí muitas influências, né, vindo aí do Oriente, e aí a gente espera o que possa acontecer a respeito disso. Tá, galera? Mas Universal Basic Income, tá? Renda básica universal nunca é algo muito bom. Eu não gosto muito nem de falar sobre isso aqui no canal, porque eu não gosto de colocar política aqui no canal, mas infelizmente, falando de cripto, a gente tem que falar de política. Outra parte interessante, aí ele coloca que o CBDC tem o potencial de simplificar os pagamentos transfronteiriços, usando novas tecnologias, introduzindo canais de distribuição simplificados e criando oportunidades adicionais para colaboração transversal e interoperabilidade. Olha, foca nessa palavra aqui. Sempre que eu falo interoperabilidade, são essas palavras que eles ficam repetindo em todos os documentos, tá? Já publiquei vários documentos aqui no canal que eu já falei sobre interoperabilidade, e isso aqui é a questão de você poder fazer essas transferências, essas liquidações bancárias a nível global, tá? E isso tudo remete lá a muitas especulações a respeito da Ripple fazendo seus acordos através do XRP. Então, foco aí nessa cripto. Falo sobre XRP. Eu só falo da XRP aqui no canal porque é uma das mais importantes e cruciais aí para o desenrolar dessa nova era aí digital. Tá ok, galera? Então, focando aqui. Percebendo que essas melhorias potenciais requerem coordenação internacional significativa para abordar questões como padronização e infraestrutura, os intermediários de CBDC, quer dizer, as empresas, né, que estão ali por trás, teriam que ser capazes de acessar qualquer nova infraestrutura, frameworks de outros países autênticos, né, claro, prevenindo transações ilícitas, custo e tempo de implementação. Então, isso aqui, o que ele quer dizer para a gente? Que se caso os Estados Unidos fossem implementar uma CBDC, esse intermediário que vai ajudar o governo, né, o Fed, a colocar isso em prática, teria que já estar funcionando em outros lugares, tá? Teria que ter uma padronização. O que a gente lembra de padronização? A ISO, para diminuir o tempo e o custo dessa implementação. Então, teria que ser algo que já está pronto, que já está funcionando em muitos lugares. A gente sabe que a Ripple tem muitas parcerias e isso aí poderia ser algo importante aqui para os Estados Unidos. Outro benefício potencial de um CBDC emitido pelos Estados Unidos seria preservar o papel internacional dominante do dólar americano. O dólar é a moeda mais utilizada no mundo para pagamentos e investimentos, também serve como moeda de reserva global. O papel internacional do dólar beneficia os Estados Unidos, entre outras funções, reduzindo os custos de transações e empréstimos para famílias, empresas e governos dos Estados Unidos. O papel internacional do dólar também permite que os Estados Unidos influenciem padrões no sistema monetário global. Então, olha só, a gente
percebe que o interesse do Fed em permanecer como moeda reserva global. Como que eles poderiam fazer isso através de um CBDC? São perguntas que ficam aí na nossa mente, são pontos que a gente precisa ligar, que a gente precisa pegar outros documentos que dizem outras coisas que confirmam e apoiam e suportam essa narrativa que eles estão trazendo aí para o público. Hoje, o dólar é amplamente utilizado em todo o mundo devido à profundidade e liquidez dos mercados financeiros dos Estados Unidos, ao tamanho e à abertura da economia americana e à confiança internacional nas instituições no setor legislativo, daqui, no caso. É importante, no entanto, considerar as implicações de um futuro em potencial estado em que muitos países estrangeiros e sindicatos cambiais podem ter introduzido as CBDCs. Isso a gente já sabe que já aconteceu. Muitos países já estão com o seu piloto de CBDC pronto, já rodando. A gente viu lá que a China lançou o seu CBDC há 2, 3 semanas atrás, e alguns outros países já estão quase ali na hora ali de botar isso para funcionar. Então, os Estados Unidos eles não querem ficar para trás. Tá? Alguns sugeriram que se esses novos CBDCs fossem mais atraentes do que as formas existentes nos Estados Unidos, o uso global do dólar pode diminuir. Olha só, gente, o que isso aí nos remete? A gente sabe que os Estados Unidos eles têm que correr para que eles não percam o posto, né, de moeda global, de moeda reserva global. A gente sabe muito bem aí que a questão inflacionária, tanto nos Estados Unidos e principalmente nos Estados Unidos, é chave para o mundo todo, porque se o dólar quebrar, vai ser um efeito dominó no mundo todo e a gente já sabe como é que isso acontece, né? Isso já aconteceu anteriormente e como a nossa história é um ciclo e a história se repete, a gente pode estar presenciando esse momento novamente. Então aqui ele diz, né, que alguns sugeriram que se esses novos CBDCs fossem mais atraentes do que as formas existentes nos Estados Unidos, o uso global do dólar pode diminuir. E um CBDC dos Estados Unidos pode ajudar a preservar o papel internacional do mesmo. Olha, então ele já disse aqui no documento, ele tem certeza, o Fed tem certeza que se esse CBDC ocorrer e for implementado e entrar em vigor, quanto mais rápido, melhor, os Estados Unidos poderiam ainda assegurar o seu posto de maior nação, de maior economia, enfim. Então, os Estados Unidos estão querendo de toda forma segurar e assegurar a sua posição aí no âmbito global, tá, galera? E aí, por último, respondendo aquela questão que ele fala de um sistema de pagamento, de um CBDC que funcione offline, sem internet, olha só o que ele diz aqui nesse parágrafo. Ele diz assim, que embora ter um CBDC seria desafiador, ele também poderia aumentar a resiliência operacional do sistema de pagamento se fosse projetado com capacidade offline, isto é, se permitisse alguns pagamentos serem feitos sem acesso à internet. Muitos pagamentos digitais hoje não podem ser executados durante desastres naturais ou outras grandes interrupções, e as áreas afetadas devem contar com transações em dinheiro presenciais. Os bancos centrais estão atualmente pesquisando se as opções de pagamento CBDC offline seriam viáveis. E aí, o que isso nos remete? Isso nos remete ao produto que o David Schwartz, que é o CTO da Ripple, né, é o chefe de tecnologia da Ripple, ele publicou no ano passado, se eu não me engano, foi em outubro do ano passado, esse produto da Ripple, Proof of Payment, que ele funciona offline, e eu vou mostrar aqui para vocês a reportagem que saiu, tá, no ano passado. Olha, pagamentos do XRP Ledger podem ficar offline com o novo protocolo de comprovante de pagamentos. Durante uma apresentação no Apex Developers Summit, os desenvolvedores do XRP Ledger fizeram uma demonstração do XPOP, ou XPOP, o protocolo Proof of Payments, que equipará o blockchain para iniciar transações baseadas no XRP Ledger sem uma conexão com a internet. Então aí, gente, vocês me digam, o Fed está dizendo aqui no documento deles que precisam de um CBDC que funcione offline, tá? Sem internet. E a gente sabe que a Ripple tem esse produto. São dados que a gente tem
na internet, documentos, tá, feitos aí por órgãos como o Fed e também já publicados pela Ripple. Então a gente vai aí ligando os pontos. Então esse foi o documento, tá, que eles publicaram nessa semana. Essa foi só uma análise geral, tá? Eu fiz a leitura desse documento, só destaquei os pontos mais importantes, fazendo a ligação com dados que a gente já tinha. E aí a gente espera as próximas notícias e eu vou cobrir aqui para vocês no canal. Então vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada pela audiência. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo. Até mais!